Agora, de que forma a casa espírita pode auxiliar neste processo, esclarecendo as pessoas? Eu acho que tem que... Bom, primeiro, as palestras em si, elas deveriam abordar um pouco mais essas questões, né? Até para fazer as pessoas entenderem esse processo, né? De nós, como espíritos, sermos, na verdade, os agentes condutores das coisas, né? E a partir do momento que você, como espírito, entender isso, você ter condições de administrar um pouco mais as suas emoções. Não estou querendo dizer que você não vai vivenciá-las, tá? Vou tentar dar um exemplo bem simples aqui. Tá. A gente está falando tanta coisa aqui, de repente a gente vai sair do programa aqui, aí eu vou pegar meu carro, vou ser fechado ali no trânsito. E aí, o que é que vai... né? O que é que vem à tona? Vem Moisés ou vem Jesus? Isso, quer dizer, o que é que vai vir à tona? Saulo ou Paulo? O Novo ou Velho Testamento. Nesse momento ali, quer dizer, é algo que você... primeiro que vem todo aquele processo de adrenalina, aquilo tudo que que faz parte até do processo autônomo, né? Automático. É uma coisa que você decide. Porque ele é automático. Você não vou decidir, vou ficar bravo ou não vou ficar nervoso ou não vou levar um susto ou não vou. Vem a emoção. E aí, isso tudo gera esses processos químicos que eu estava falando, né? Todo esse processo químico no corpo que vai... Coração dispara, e você fica, né? É o leão, né? A Isso, defesa. E vem. Aí, dá um tempo, quando relaxa, né? Que a adrenalina baixa, que vem a razão para falar, olha... Mas só que você já pode ter tomado alguma atitude... Você já pode ter feito algum tipo de... Já tenha surtido um reflexo, né, na sua ação. Isso. Em função do reflexo, você foi e fez. Neste momento em que a razão começa a tomar conta, é que você vai fazer a análise, o balanço, né? Do que você está fazendo, o que você deixou de fazer, ou coisa que o vale. É nesse processo aí que você, como espírito, tem que tomar a ação. Tomar a rédea ali. Tomar a rédea e dizer, olha, ou validar aquilo que você fez nesse momento aí de pura emoção, ou não validar. É nesses processos que a gente vai se desenvolvendo como espírito, né? Então, de novo, como é que a casa espírita pode ajudar? A partir do momento que a gente consiga fazer mais palestras esclarecendo sobre isso, fazendo as pessoas pensarem sobre isso, né? E ajudar nesse processo de entendimento de que, como espíritos, nós somos os agentes condutores da nossa vida, aí sim a gente pode ir aos poucos ajudando as pessoas a se transformarem, né? Porque é a questão do conhecimento, né? O conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que você tem consciência, o que eu estou sentindo aqui não é uma barra de chocolate que vai resolver. Eu tenho que olhar o meu problema, né, encarar aquela situação e superar aquilo. Então, de que forma que eu vou enfrentar essa situação que eu estou vivendo e vou encontrar uma solução. Que não é uma barra mais de chocolate ou uma feijoada maior ou um pãozinho, né? É realmente o que precisa ser feito. Então, às vezes nós protelamos a solução de uma situação e buscamos refúgio na alimentação desequilibrada como uma compensação. Eu acho que é esse processo de compensação que traz os transtornos, né? Isso na compulsão, mas tem aqueles que não comem, que o Edson deu o exemplo dele, que aí realmente é aquela pessoa que tem um desvio de entendimento de si mesmo, às vezes é magro e acha que está gordo. Também tem isso. Ou aquele que come sem consciência e depois não quer deixar aquelas calorias... Deixa eu só inserir aqui na conversa o Gabriel Veiga Catelani, diretor da Escola Recriarte e também ator. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Bom dia, Gabriel. Prazer, seja bem-vindo. Está chegando só agora, mas estamos aqui com vocês integralmente. A gente está falando de emoção e alimentação. Às vezes o ator tem que estar ali num peso e consegue lidar bem com isso? Como que é? Então, eu estou ouvindo vocês e pensando, a Recriarte é uma escola que existe há 40 anos. Ela começou como uma associação gratuita de arte e hoje caminha para se transformar numa fundação. E nesses 40 anos nós tivemos e temos uma transformação significativa no corpo de alunos, no corpo discente da escola.
E uma das coisas que nós percebemos são as grandes síndromes que vêm assolando cada vez pessoas mais jovens. E aí quando nós pensamos, quer seja na bulimia, quer seja em qualquer uma das síndromes que normalmente acompanha essas novas gerações, nós percebemos que muito, e ouvindo vocês, vem também da falta, quer dizer, além do problema físico, além do problema químico no organismo, mas também uma falta de ampla visão da situação da própria vida. Quando nós reduzimos a nossa visão para simplesmente o material, para simplesmente o aqui e agora, nós temos naturalmente uma tendência à depressão, uma tendência a minimizar todas as situações e, ao mesmo tempo, não enxergarmos saídas. E aí, muitas vezes, esses caminhos, o caminho exatamente da alimentação exagerada, o caminho das várias síndromes, acontece na nossa trajetória. Isso nós vemos muito numa aula de teatro. Muitos psicólogos e psiquiatras, muitas vezes, enviam um aluno para os pacientes, para as aulas de teatro, para as aulas de arte de uma forma geral, para que eles consigam, e especialmente no caso do teatro, começarem a se rever e a partir daí começarem a entender a possibilidade do espargir mesmo da sua personalidade, das suas possibilidades. E no nosso caso, em especial na Recrearte, nós procuramos também tocar num aspecto de uma forma muito universal, mas num aspecto da visão ampla, de uma visão de 360 graus para a vida e para os valores que vão além da vida, além da matéria. Vivenciar essa vida é maravilhoso. É um ato maravilhoso para todos nós, mas é muito importante vislumbrar alguma coisa além. Sim. Né? E isso muda tudo. Queria tirar uma dúvida, né? Queria tirar uma dúvida, Gabriel. Quando você fala que os psicólogos ou psiquiatras encaminham os alunos para esse tipo de processo aí de arte e tal, é porque o aluno ali, ao interpretar, essa questão que eu vou te fazer, ao interpretar um personagem, ele vai ter que primeiro se conhecer, tá certo? Para saber que o personagem que ele vai interpretar é uma outra tipo de personalidade. É nesse sentido ou o que seria mais? Uma análise. Então, na verdade, tem um espaço anterior. A primeira coisa é essa autorreflexão. O que a arte, como que a arte ajuda a psicologia nesse aspecto do reconhecimento? A psicologia já usa uma série de ferramentas, inclusive psicodrama e tudo mais, há muito tempo. Mas normalmente é um pouco doloroso. E através da arte, você trabalha muito interessante, através do terceiro elemento, que é a personagem. Então, quando você brinca de ser, mesmo falando de si, falando do seu mundo, das suas vontades, dos seus desejos, da sua realidade, de uma forma lúdica, mágica, leve, você começa a rever valores. Dentre os diversos valores, um dos mais importantes, o princípio da aceitação dentro do social. Porque muitas vezes as pessoas não se aceitam, não se enxergam, como você estava dizendo agora, né? As pessoas às vezes se enxergam gorda, está magra, se enxerga de um jeito. Então você começa a trabalhar uma autoaceitação e a partir daí uma autoestima. Sim. E a partir do momento que o indivíduo ele começa a exercitar em si a autoestima, ele começa, e com o detalhe que é muito interessante nas artes cênicas, que quando você vive o outro e brinca de ser o outro, você também começa a entender o espaço do outro. Então isso é muito interessante. A gente começa das famílias, dos pequenos núcleos, dos grandes núcleos, e uma das coisas em que nós acreditamos em toda a arte que nós realizamos, não só no sentido da formação artística, mas da nossa companhia de teatro e tudo mais que nós fazemos nesse projeto de arte, é no sentido de percebermos o quanto a arte ela pode ser uma ferramenta absolutamente fundamental no sentido dessa reconexão com valores que voltam ao ponto, além da matéria. Legal, porque o bem-estar e a felicidade, eles não são palpáveis, mas são perceptíveis. Né? É verdade. Diga, Edson. Eu queria fazer um complemento aí nessa questão do como é que a casa espírita, ou essa questão do... Pode ajudar. Ajudar, né? Quando você se entende como espírito, e aí é esse processo que eu estou querendo dizer, e você entende que lá no plano espiritual você vai prescindir dessas coisas materiais, você não vai precisar
né, do que você hoje nutre no teu físico, né, ele não, para o espírito, às vezes é desnecessário. Então, por exemplo, a alimentação, gradativamente os vícios, então, alterando. Isso. Então, espiritualmente falando, você não vai precisar dessas coisas. Se você se entende desta forma, e você começa a fazer, então, passa a ter uma outra visão sobre as coisas, né, sobre essas suas necessidades materiais. E você passa a limitá-las, na verdade, a um equilíbrio. Né? Você não vai nem tanto para cá, nem tanto para cá. Você vai se manter no equilíbrio. Então, eu vou dar um exemplo aqui simples. Se eu sou viciado em café, por exemplo. O café, por acaso, eu gosto do café. Por acaso você gosta. Por acaso eu gosto. Então, para tudo que eu tomo um café. Eu tomo um café. Eu tomo um café. O que eu estou criando em mim, na verdade? Um hábito, sim, né, que teoricamente ele me satisfaz quimicamente, né, satisfaz o meu físico, que vai ajudar na minha emoção lá, a me equilibrar. Só que eu estou criando um processo viciante físico. É isso que a gente tem que entender. É um processo viciante físico, que o espírito não vai ter como satisfazer depois. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Obsessões. Eu vou virar um encosto de café, entendeu? A pessoa gosta tanto Sai aqui. de mim. A hora que eu estou falando, hein, ouvintes, eu vou virar um encosto de café. Quer dizer, o que significa? Que eu, como espírito, né, anseio ali, passou uma situação, anseio pelo café, onde que tem um café? Cola Entendeu? na Elaine, que você se dá bem. Aliás, tem ouvinte falando de café aqui. Mas é bem isso mesmo, Edson. Eu queria até abordar esse aspecto das obsessões, foi muito bem colocado, porque em tese, né, o alimento é material. Então, sim, seria a necessidade de nutrição do nosso corpo. sim. E quando desencarnamos, então, quanto mais estivermos apegados à matéria, mais difícil é esse processo. Mas aí o espírito vira um dependente, muitas vezes, dessas energias e acaba se tornando um obsessor. É interessante, né, que nós estamos fazendo agora novamente o nosso lar, a Morada da Esperança. Fizemos durante 5 anos e meio, atingimos quase 400 mil pessoas e agora, graças a Deus, estamos de novo com essa alegria de vivenciar a história do André Luiz ali no nosso lar toda semana. E existe todo um processo, que até nós apresentamos ali na peça, do alimento, que eles ainda têm um alimento, é um alimento mais fluídico, mas ele tem uma materialidade ainda. E aí, uma das lições é que gradativamente nós vamos deixando essas necessidades de lado. Exatamente. Né? Agora, tem uma coisa que é muito importante, se nós analisarmos na vida material, o organismo do homem, eu que chego agora na terceira idade, observo isso e observava já dos meus antepassados. Que conforme você vai caminhando na vida, o teu organismo vai vai brecando certos exageros. Então, se você não breca, ele breca por você. Então, por exemplo, uma pessoa com mais idade, ela já não pode comer à noite muita coisa, aquele lado glutão, ele tem que ser deixado de lado. Passa mal. Você dorme menos com a idade. E você tem uma série de elementos que vão se estabelecendo dentro do seu físico, também para prepará-lo. Agora, tem uma coisa que me bate muito em tudo que o Edson está falando, e que é uma coisa que nós podemos exercitar desde da primeira infância, que é a força do pensamento. E a força do pensamento, quando eu digo pensamento, eu digo mente versus espírito. Porque a mente ele é o canal para que o espírito ele possa, obviamente, realizar a sua função aqui nesse plano. Então, a partir do momento em que, desde a primeira infância, você começa a trabalhar essa alteração de vetores, descobrindo valores que são valores essenciais. Nós temos uma ala da humanidade até que gigantesca, infelizmente meio que jogada para um lado ou para o outro nos interesses comerciais, que está obesa. Mas nós temos, por quê? Porque come um monte de porcarias. Desde a infância. Os pais já dão porcaria para os filhos porque acredita que aquilo está satisfazendo, está levando ao bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, nós já temos gerações de jovens que já pensam desde lá da tenra infância na qualidade do seu organismo, do seu vício. Tanto que, se pensamos, por exemplo, no cigarro, que era
não só era um vício na minha juventude, meus pais, os dois fumaram, minha mãe teve efizema pulmonar, fumava 3 maços de cigarro por dia, e era uma não só espírita, como era médium, e uma médium que fazia um trabalho gigantesco, mas era um vício difícil, ela só na terceira idade que ela conseguiu se libertar desse vício. Hoje, caiu vertiginosamente o número de fumantes aqui no Brasil e no mundo. Então, existe já essa possibilidade de alteração. Da evolução. Né? Tá. E nas casas espíritas, eu acho que há que se pensar, se refletir, principalmente nas novas gerações, por isso as mocidades são tão importantes, nesses valores que vem são uma maiores. mocidade agora também, com esse viés vegano, vegetariano, Sim, bastante sim, forte. A gente opa. encontra muito, a comunidade Muito, vegana tem aumentado muito. Sim. Muito.